Ano novo, renovação de desafios e questões do dia a dia da prefeitura, a adutora que estoura na Comendador Marta, a inauguração da Ecoponto, as pessoas tentando resolver as suas questões do dia a dia e recorrem sempre ao poder público naquilo que podem resolver. Para conversar sobre alguns desses desafios e atualizar com você aqui na TV Câmara, está conosco o prefeito Rodrigo Antônio de Agostinho Mendonça, do PMDB. Prefeito, a questão que ficou pendente do final do ano 2014, agora começa com o retorno do recesso parlamentar, é a discussão sobre os salários dos médicos, o limite da lei, enfim, para que vocês possam equalizar o problema, de um lado, da lei fiscal, não deixar de atender a demanda desse pessoal, e envolveria a discussão sobre o aumento do salário do próprio prefeito. É uma questão que, pelo menos do ponto de vista da opinião pública, te constrangeu pessoalmente, mas era uma das alternativas apontadas. Você vai enviar esse projeto para cá, como indicar os vereadores, ou é outra saída para isso? Eu acho que nós temos que procurar outra saída. Eu não tenho interesse em enviar esse tipo de projeto para a Câmara. Eu acho que, se a gente for avaliar o salário dos médicos e o que eles recebem de plantão, não tem aumento de salário de prefeito que vai resolver. Então, a regra é muito clara, existe um teto. O salário do prefeito já está num teto muito próximo ao salário do governador. Não tem aumento que eu dê no meu próprio salário que vai resolver o problema dos médicos. Então, só para você ter uma ideia, tem médicos que conseguem tirar, com os plantões extras, R$40 mil por mês. Então, não vai resolver com o aumento do salário do prefeito. Para alguns médicos que excede aí R$1.500, R$2.000, isso resolve. É algo em torno de 22 médicos. Então, se eu aumentar meu salário em R$1.500, resolve para uns 20 médicos. Mas a gente tem uma grande quantidade de médicos que trabalham no regime de plantão e que tiram super salários. É claro que eles estão tirando esses salários, mas eles estão trabalhando aí dia e noite em pronto-socorro, em UPA. E aí eu acho que a saída vai acabar sendo contratação desses profissionais pela Fundação. Nós já conseguimos aí contratar quase que 50 médicos pela Fundação. Só para você ter uma ideia, eu fiz mais de 50 concursos em 6 anos pela Prefeitura para médicos e não consegui contratar a mesma quantidade de profissionais que eu contratei pela Fundação. A gente já conversou que a questão dos plantões, que foi uma saída encontrada num determinado estágio do governo, acabou virando, para quem está de fora, uma espécie de uma armadilha. Você consegue repor a mão de obra num determinado período, mas cria essas outras consequências em relação a super salários. A crítica inicial que foi feita para alguns desses super salários, pela quantidade de horas que ele teria que se realizar para sustentar esse ganho, ela é válida, não é válida? Esses caras estão mesmo nesses empregos durante todo esse tempo? O que acontece é que nós temos hoje uma situação onde existe uma escassez de profissional. Em Bauru, os médicos que trabalham na prefeitura, eles também têm como opção os hospitais do estado. Aqui em Bauru a gente tem o Lauro Souza Lima, o Hospital de Base, o Hospital Regional, o Hospital Manuel de Abreu, tem o Centrinho. Então tem uma enormidade aí de rede hospitalar estadual. Tem os hospitais privados, a Beneficência Portuguesa, o Hospital da Unimed, o Prontocor, o São Lucas. Então o que acontece? A concorrência é muito grande. E aí o que acontece? Mesmo numa cidade polo como Bauru, numa cidade desenvolvida como é a nossa, a gente tem uma escassez de profissional. E aí é o seguinte, se você quer que a população seja atendida, não tem outra opção senão a remuneração. Então é uma situação bem complicada. A figura do plantão foi uma figura que a gente acabou criando, né? Ela não existia. A prefeitura pagava esses profissionais, recebiam os mesmos valores que recebem hoje, mas recebiam como hora extra. O que nós fizemos é a possibilidade do médico ser médico plantonista. Então ele vai receber pelo plantão, né? Então ele deixa de receber como salário e passa a receber como plantão. Lembrando que a prefeitura reduziu também a jornada, a hora do médico dentro da rede, ela caiu a metade, era uma jornada que em boa parte, como está lá no Ministério Público, não era cumprida, tinha uma questão de um acordo branco do médico para poder atender o número de pacientes, mas esses poucos, é verdade, que tem esse super salário, chama atenção muito a quantidade de hora extra que ele teria que desempenhar para ganhar esse salário, prefeito. Hoje tem um controle de ponto muito rigoroso. Então não tem mais essa figura do médico que trabalha, que ganha sem estar trabalhando toda aquela jornada. Eles tiveram uma melhora salarial considerável com o plano de carreira e depois uma melhora considerável agora com a redução da jornada.
Hoje existe um controle muito rigoroso, coisa que não existia antigamente. Então o médico ganhava, um médico num posto de saúde, ganhava por 4 horas por dia e ficava 1 hora. Hoje ele fica 3 horas por dia e fica as 3 horas por dia e não tem conversa. Então houve uma redução aí para 15 horas semanais e que representou um ganho real para a população, porque a população hoje tem um médico pelo menos 3 horas na rede básica. Em muitos postos de saúde que a gente tinha aquelas filas enormes de madrugada, hoje já não existe mais. Então, assim, eu acho que houve uma melhora significativa. Hoje o controle de ponto é eletrônico, é por meio da impressão digital, o que inibe consideravelmente a possibilidade de um funcionário acabar batendo ponto para o outro, coisa que existia no passado, que a gente sabe, a gente tem notícia, enfim, mas que a gente tinha uma dificuldade enorme de comprovar para poder punir qualquer funcionário que fizesse isso. Para aproveitar o tema saúde, as UPAs vão conseguir ter as jornadas, inclusive nos finais de semana, completadas com médicos, como é a sua origem, em função dessa carência? Ou isso não será alcançado? Isso já está sendo alcançado. Nós já estamos tendo nas últimas semanas as UPAs funcionando nos finais de semana. E que era talvez o meu grande desafio, porque nós montamos uma estrutura muito grande. As UPAs funcionam como verdadeiros mini-hospitais. Se você for avaliar por uma UPA da Bela Vista, é um mini-hospital, ela é maior que o pronto-socorro central da cidade. Senão tudo que você ganhou de descentralização de serviços retornaria se você não consegue manter essa jornada. Eu acho que não, mas assim, durante a semana as UPAs já estavam funcionando normalmente. O problema é no final de semana. No final de semana o médico quer ficar com a família. O médico já está com um salarião, já está ali com os seus plantões. Então, chegava no final de semana, o médico não quer, o médico está esgotado. O médico faz 3, 4 jornadas, ele sai da prefeitura, vai para a clínica dele, depois vai para uma clínica estadual, para um AME da vida, depois sai, volta para a clínica dele. Chegava o fim de semana, ele não queria trabalhar na UPA. Plantão de final de semana, vocês discutiram, não resolveria, não dava para encaixar nessa Não, estrutura? porque a gente tinha que trazer outro profissional. Não dava para contar só com os profissionais atuais da rede. Depois que a gente fez a redução de jornada, a gente até conseguiu contratar médicos, mas para a rede básica, não para a rede de urgência e emergência. Então, o último concurso, teve aí 20 e poucos médicos que conseguiram passar e que estão ajudando, reforçando a rede básica. Agora, a rede de urgência e emergência é um profissional diferenciado, é um profissional que está ali para o que der e vier. Se está uma pessoa infartada chegando, se está um acidente de carro com várias vítimas, ele tem que atender. E esse profissional é difícil de encontrar. E com a fundação, a gente faz um regime de contratação diferente. Não é o concurso público. Então, aquele médico que não quer prestar concurso, mas que tem lá a sua vida, tem sua carreira, tem as suas qualificações, ele se credencia junto à fundação e começa a prestar o serviço. É sempre tabu discutir a questão da relação mercado de trabalho e profissionais para montar uma equipe. No mercado privado isso é feito com mais tranquilidade, mas como no serviço público envolve dinheiro público, a questão dos salários, por exemplo, dos secretários é difícil de discutir. Mas convenhamos, você procurar profissionais do mercado, você está fazendo uma mini reforma nesse momento, é normal ao longo do governo você trocar algumas peças, alguns se ajustam, outros não, outros têm problemas ao longo do dia a dia. Isso no mercado privado é muito mais tranquilo de se resolver. Agora, com R$8.000 brutos no mês, você tem dificuldade de encontrar gente à altura. Tenho, e aí a gente acaba fazendo o seguinte, em secretaria que eu posso contar com um funcionário de carreira, que está lá já, e para ele é inclusive um ganho pessoal, né? O funcionário ele acaba sendo mais valorizado. Então eu tenho hoje metade dos meus secretários são funcionários de carreira, alguns são funcionários cedidos, eu tenho aí, por exemplo, o secretário de saúde é cedido pelo Estado, eu tenho secretários que são aposentados, que fizeram uma carreira inteira, o caso, por exemplo, da secretária de Educação, da Vera, ela é aposentada, e se dispõe a estar à frente desse grande desafio. Então, assim, é uma realidade, né? Você tem uma administração com um orçamento de mais de R$1 bilhão, com mais de 6 mil funcionários, e você tem uma dificuldade em encontrar bons administradores ou pessoas que se sujeitem a trabalhar por esse salário. Você chamar um sujeito para administrar e tomar conta de um salário desse, em algumas áreas a relação entre responsabilidade e orçamento é gigantesca, ainda considerando o mercado privado. Com R$8.000 por mês chega a ser loucura se você convidar. E 8 nós estamos falando 8 bruto. Bruto. Né? Porque, na verdade, isso acaba sendo, acho que, uns R$6.000 líquido. Então, é uma dificuldade. Por um outro lado, é muito difícil no setor público você ter salários igual do mercado privado. É muito difícil. É bem complicado. Eu acho que nós temos aí um grande caminho ainda para percorrer para que a gente possa
possa ter todo um dinamismo que o mercado privado tem hoje, enfim. Um caminho a ser adotado num determinado momento da vida pública, por exemplo, na gestão do Tuga, esta foi a alternativa diante das dificuldades daquele momento, é verdade, é você acabar priorizando boas peças valorizadas e com capacitação dentro dos quadros. Você acaba de mandar um projeto de lei, ou tem um projeto de lei, para resolver uma questão que foi provocada pela Procuradoria-Geral do Estado. A crítica é que você fez a inversão dos cargos de comissão, de 70 para 30, para quem não está acompanhando, é a alocação de cargos especificamente de carreira, em detrimento a cargos comissionados de fora. Você argumenta que reduziu cargos comissionados em algumas partes. Mesmo assim, o volume de cargos contratados acaba sendo bem distante daquela realidade. Por quê? Porque, o primeiro motivo, porque nós, como eu já disse, nós reduzimos significativamente o número de cargos de comissão. Em segundo lugar, essa ação está sendo tomada em todos os municípios. Houve uma decisão, o Ministério Público tem buscado em todos os municípios que cada município faça a sua lei. Vou dar um exemplo. Marília aprovou recentemente uma lei fixando esse percentual e fixou em 5%. Nós estamos trabalhando numa perspectiva de que pelo menos 30% dos cargos comissionados sejam ocupados por funcionários de carreira. Isso dá também ao prefeito a possibilidade de trazer gente nova no quadro, montar a sua própria equipe, né? Não trabalhar apenas com aquelas opções que ele tem dentro do quadro da prefeitura. A possibilidade do prefeito, quando assume, montar a sua equipe. Eu entendo que é razoável que isso aconteça. Agora, também é razoável que o prefeito procure dentro de cada secretaria os melhores funcionários para que eles possam ocupar as opções aí de diretor de departamento, diretor de divisão, secretário, que ele possa, de certa forma, também valorizar. Nós tínhamos uma situação na prefeitura que o cargo de comissão, que é um cargo para chefia e assessoramento, acabava sendo, na verdade, uma forma de melhorar salário. Então, o tal funcionário precisava melhorar o salário, então vamos dar um cargo para ele. Não era buscando, na verdade, alguém que tivesse o perfil para estar ocupando aquele cargo. Então, a gente tinha muito, ao longo da prefeitura, essa situação, que o cargo comissionado servia único e exclusivamente, vamos melhorar o salário desse funcionário aqui, esse funcionário merece melhorar o salário. E a lógica não é para ser essa. O salário do funcionário, ele tem que ser melhorado com a carreira dele, né? A prefeitura tem que saber valorizar o profissional de várias formas. De uma delas é com a progressão na carreira, algo que a gente está conseguindo agora com o plano de carreira. Você tem 6 anos de mandato, de um total de 8, enfim, previstos pela legislação. Você entra na segunda fase do segundo mandato, exatamente nesse momento que nós estamos gravando aqui. Algumas das trocas de secretários foram mais turbulentas por razões políticas, enfim, outras não, ocorreram de forma natural. Há uma crítica nesse momento que está sendo cozinhado em fogo baixo alguns dos secretários que o próprio prefeito reconhece que, enfim, cumpriram o seu papel, não desempenham mais suas funções e que seria natural trocá-los. Efetivamente, para nomeá-los aqui, não o nome, a pessoa, mas a função, o cargo e as suas responsabilidades e desafios. A Secretaria do Meio Ambiente, o próprio Departamento de Água e Esgoto, salvo alguma outra exceção, com alguma situação de crítica em relação ao resultado e à missão da Secretaria, e também uma outra área que agora me foge da cabeça, mas eu vou lembrar. Estão sendo cozinhados em fogo baixo, não, é isso mesmo? Não estou cozinhando ninguém, não. Eu gosto de cozinhar, mas não gente. E aí o que acontece é o seguinte, na verdade nós temos que ter o diálogo. Cada liderança política da cidade tem uma avaliação pessoal sobre cada um dos quadros do meu secretariado. Lembrei, CEPLAN. Não, os nomes que têm sido cogitados aí, CEPLAN, DAI e SEMA. Sim. A SEMA, eu sou uma pessoa muito crítica. Por quê? Porque eu já fui secretário e eu acho que eu tenho que deixar uma marca do meu governo de melhorias na área ambiental. É algo que para mim isso me incomoda muito. Eu quero uma cidade mais sustentável, eu procuro. É claro que eu não tenho condição de priorizar 100% do recurso para a área ambiental. É claro, a cidade tem muitas outras prioridades, né? Nós vamos entregar esse ano algo em torno de 7 escolas novas, que nós conseguimos recursos no governo do estado e no governo federal. Vou entregar agora mais 3 unidades básicas. Acabei de entregar uma unidade básica fantástica, enorme, na região da Bela Vista. Vou entregar agora no Jardim Celino, entregar na Independência, vou entregar no Chapadão. Então a cidade tem muitas prioridades. Agora, a área ambiental é algo que me incomoda. Eu quero melhorias. E aí, ao mesmo tempo, a gente tem todo um debate, uma discussão política, a gente tem uma falta de quadros em alguns setores. Eu acho que a gente também está tendo hoje uma demanda enorme
da própria sociedade, de novos investimentos na área, por exemplo, imobiliária da cidade. E na nossa cidade a gente tem mais de 30 mil famílias que dependem da construção civil. Então fica uma pressão enorme pela aprovação de empreendimentos. O empreendimento tem que ser aprovado de maneira mais rápida, mais ágil, e acaba também tendo uma pressão enorme em torno da CEPLAN. Se perguntar, eu estou contente com o trabalho do Paulo? Estou contente com o trabalho do Paulo na frente da secretaria. Agora, existe toda uma pressão também no sentido de vamos dinamizar, vamos mudar, vamos melhorar. E aí o que acontece? A gente está num momento também de rediscutir toda a legislação urbanística da cidade. Eu devo mandar para a Câmara esse ano a nova lei de zoneamento, está pronta, está sendo analisada agora pelo Conselho do Município, até que, enfim, acabou toda essa discussão interna dentro da Prefeitura sobre a ocupação, né, econômica das zonas da cidade, e agora já está no Conselho do Município. E tudo isso acaba criando realmente muita especulação, mas eu não tenho interesse em cozinhar ninguém, o que eu tenho interesse agora é resolver isso rápido. Até agora, o final de janeiro, a gente equacionar o que vai mudar, o que não vai mudar, pronto, acabou, até para eu poder fechar o planejamento desse ano. Até porque, se no calendário eu ainda tenho 2 anos à frente da Prefeitura, eu sei que, na verdade, eu tenho 1 ano e meio. Nós vamos, daqui 2 anos, tem eleição municipal novamente, toda a discussão acaba sendo contaminada com a eleição municipal. Então eu tenho pressa de poder entregar pelo menos aquilo que eu prometi durante a campanha. Feito, é muito comum que a prioridade para o cidadão que esteja na rua seja bastante diferente da do empresário, seja bastante diferente às vezes até do gestor público, porque aquilo que pega no seu calcanhar na rua, no dia a dia, é o que o afeta. E é natural que você estava comentando aqui que acaba de vir de uma inauguração de um ecoponto aqui para a TV Câmara e a população cerca, um fala de buraco, enfim, aponta as suas questões no dia a dia. Na área de fiscalização urbana, aqui muito próximo do centro, até por a gente frequentar o centro da cidade aqui todo dia para vir aqui para o trabalho da TV, há uma reclamação sistemática e o prefeito tem conhecimento disso, os jornais têm feito matéria sobre a falta de fiscalização. É a organização dos ambulantes, eles invadem calçadas, quem está aqui muito próximo das Arias Leite sabe, é a olho nu a prevaricação em relação à não aplicação de multas do estacionamento rotativo. São donos dos estabelecimentos sim, são alguns camelôs sim, é preciso ter coragem de dizer com toda a bronca que tem do lado de lá. E isso gera uma insegurança e um efeito em cascata de que a cidade não tem lei. É uma questão, por exemplo, que uma parte cabe na CEPLAN e a outra cabe lá com o Endurbe e com o Nico. Eu acho que é um grande desafio. Nós aumentamos o número de fiscais. Em alguns lugares eles realmente são insuficientes. Vou dar um exemplo, o caso do trânsito. São os 14 agentes. Essa é uma discussão que eu já tive com você. Aí eles gostam de trabalhar em duplas. Agora são 12 por 36, tudo bem, é uma questão de jornada. Aí eles gostam de trabalhar em dupla, então não é 14, são 7. Aí você sempre tem alguns de férias e na verdade você acaba contando com 5 equipes de fiscalização, né, para uma cidade inteira. Então realmente existe aí uma escassez de profissionais, porém a gente também não tem como exigir tanto da Endurbe um aumento significativo no número de fiscais, porque isso também representa aumento de despesa. A multa também não é só para cobrir a despesa, então é um negócio que nós vamos ter que entrar em um equilíbrio, mas tem uma escassez de profissionais. Em outras áreas a gente até tem um número grande de fiscais, mas por outro lado é uma demanda gritante, né? Então nós estamos conseguindo conter, por exemplo, a entrada de novos ambulantes no centro. Então novos não tem. Durante 6 anos aí que eu estou na frente da prefeitura não entrou nenhum novo no centro da cidade. Isso não quer dizer que os que já estão, muitas vezes, acabam cometendo irregularidades. Eles acham que a calçada inteira é deles, e aí eles acabam dificultando para o pedestre. Eles acabam criando uma estratégia para que o pedestre acabe quase que entrando dentro da barraca deles, né, de certa forma canalizando o cliente para dentro da barraca deles. Acabam, muitas vezes, estacionando a Kombi em frente à sua própria barraca. Isso acontece a olho nu aqui no centro. E aí ele quer ter ali o almoxarifado dele, ali, o depósito dele na frente da própria barraca. Isso está errado, isso precisa mudar, né? E eu acho que a gente tem que ter uma estratégia agora muito clara de criar um programa de capacitação para essas pessoas, para que essas pessoas um dia deixem de ser ambulantes. A figura do ambulante tem que ser uma figura transitória, não pode ser uma figura definitiva, ele não pode fazer aquilo como um meio de vida permanente dele, né? Isso não quer dizer que eu vou lá, vou retirar todos os ambulantes, não. Eu acho que nós temos que fazer um processo onde a gente, no caso específico do centro da cidade, a gente vai retirando aos poucos. Mas eu não vejo problema dele ter a barraca dele, ainda que seja transitória, mas cumprindo a lei como todo cidadão de bem. Isso cria uma relação de conflito. Ele vai estar de qualquer forma ocupando uma parte de uma calçada que deve ser destinada ao pedestre, à arborização urbana.
E, enfim, eu acho que tem que ser uma situação transitória, né? Ele está ali, ele não está pagando imposto, né? Muitas vezes eles estão todos trabalhando com o mesmo produto e às vezes é um produto oriundo de uma origem duvidosa. Então você tem uma situação que eu acho que tem que ser transitória. Diferente de outro tipo de ambulante, que é aquele ambulante que trabalha no ramo de alimentação e que é desejável você ter em algumas praças esses ambulantes para oferecer inclusive esse serviço para a população. Porém, o que a gente está tendo é que algumas praças que a prefeitura reformou acabam ficando superlotadas com esses ambulantes. A gente já tinha o caso da Praça da Paz. Hoje a gente tem no Redentor a Praça Pasquarelli, a gente tem na região da Vila Ipiranga, Jardim Ferraz, a Praça Gastão Vidigal, que é a praça em frente à Hípica, que estão hoje superlotadas de carrinhos. Sim. Né? Enquanto várias outras praças da cidade não tem nenhum. Então isso é algo que a gente vai ter que talvez fazer uma lei, discutir amplamente com a sociedade e redistribuir esses ambulantes para que possa ter um certo equilíbrio. Em alguns desses lugares a concorrência está até desleal. Eu falei aqui de fazer o papel de transferir para o prefeito as questões que vêm e atacam ou afetam diretamente os cidadãos no dia a dia. O vereador Fabiano Mariano encaminha aqui uma questão que o prefeito também tem conhecimento, porque de outra forma nós conversamos sobre ela. O DAI mudou a resolução relativa a vazamentos. Para quem está em casa agora, em função de uma demanda do Ministério Público, do Judiciário, enfim, houve discussão de renúncia de receita e assumida integralmente pelo proprietário do imóvel. Porém, a tarifa de esgoto está sendo discutida, que ela continua sendo cobrada em 100%. A água que vaza nos canos, que é possível de tecnicamente comprovar quando ela não é da descarga, quando ela não vai para a rede de esgoto natural, ela vai para a terra. E a discussão é que seria ilegal o DAI continuar cobrando pelo menos a tarifa de esgoto em 100% para esses casos, prefeito. O vereador tem razão. Nós já estamos avaliando internamente a mudança na resolução que estabelece isso. Isso já está sendo avaliado internamente pelo DAI para que a gente possa equacionar. Então, a ideia é dar um desconto proporcional. O problema é como é que a gente vai fazer pelo sistema para apurar o quanto foi consumo e o quanto foi do vazamento. Né? Então, a gente vai ter que trabalhar com média. Às vezes você tem estabelecimento novo, que a pessoa acaba de mudar, então você acaba não tendo uma média para poder trabalhar. Então, tudo isso está sendo discutido internamente no DAI e eu acho que deve sair logo uma solução para isso. Uma questão mais macro, mais de curto prazo, que não é pontual, se cabe a discussão de um plano de reservação residencial. Um estímulo que alguns municípios fizeram, aqui nós estamos falando de crise de água nesse momento, aqui, ó, bastante discutido o ano passado, isso se agravando infelizmente por várias razões, de estimular aqueles que têm a caixinha de 250 litros, se for o caso, DAI, comprar, repassar, cobrar na conta, enfim, para aquele que não tem condição. Eu acho que é algo que precisa ser amadurecido, eu defendo isso, eu acho que nós tivemos em Bauru grandes bairros que foram entregues para a população sem caixa d'água. Né? Então, muitos núcleos habitacionais da Coab, vou dar um exemplo, núcleo Beija-Flor, é um núcleo enorme, ali ao lado do Meridota, nenhuma casa foi entregue com caixa d'água. Então, eu acho que dá para a gente discutir uma possibilidade, sim, de um incentivo municipal à instalação dessas caixas d'água, algo que possa até ser descontado na conta de água das pessoas, enfim, alguma alternativa para que a gente possa ampliar a reservação individual de cada um, porque é normal que a gente tenha, às vezes, um rompimento de uma tubulação, isso acontece em qualquer lugar do mundo, rompimento de uma tubulação, uma bomba que acaba queimando pela vida útil dela, e aí aquela população rapidamente fica desassistida por não ter caixa d'água ou ter uma caixa d'água muito pequena. Né? Então eu acho que tem que ser trabalhado isso. Nós vamos contratar agora os projetos executivos das principais obras que foram listadas no plano diretor de águas. Então nós enfrentamos um desafio de fazer um grande investimento num plano detalhado de abastecimento para a cidade, e agora nós vamos contratar os projetos de todas as setorizações, as interligações dos bairros da cidade, dos reservatórios, da reforma da ETA, da Estação de Tratamento de Água, e do novo sistema de adução, com as novas adutoras no próprio Rio Batalha. Então tudo isso já está sendo feito os editais dentro do Departamento de Água e Esgoto para a gente contratar, e esses são projetos que vão ficar para as próximas administrações poderem executar. Então eu quero pelo menos entregar os projetos. Se esses projetos ficarem prontos esse ano, uma parte dessas obras eu já consigo listar ano que vem. Esses planos estruturais são importantíssimos. O plano diretor de água traz aqui um elogio que foi reconhecido pela população de audiência pública na Câmara, um detalhamento de todas as etapas e, por outro lado, como também é natural de um
um estudo dessa envergadura aponta defeitos operacionais do dia a dia que, segundo alguns vereadores, precisariam virar cartilha. Isso vai virar cartilha? O DAI vai adotar, corrigir isso? Eu não sei se é cartilha, mas eu acho que nós temos que ter protocolos de trabalho dentro do Departamento de Água e Esgoto, né? Na verdade, o que aconteceu sempre foi o seguinte: nós temos uma massa de trabalhadores dentro do Departamento de Água e Esgoto, os encanadores. Esses encanadores são pessoas muito simples. O DAI andou perdendo, ao longo dos últimos anos, um número grande de encanadores para a indústria da construção civil. Acabaram indo trabalhar na construção civil em Bauru e ganhando muito mais. Mesmo assim, são pessoas muito simples e cada um faz o reparo de um jeito, cada um trabalha o encanamento de uma forma. Então, nós vamos ter que investir nesse pessoal, fazer treinamento com eles, capacitar eles da melhor forma possível, aumentar as equipes. O DAI conseguiu agora esse ano, se não conseguiu contratar todas as equipes que precisava, o DAI conseguiu renovar 100% da frota, o que já foi um grande avanço. Foi um investimento de 15 milhões de reais numa nova frota e agora está fazendo os concursos, está chamando, está contratando, para que a gente possa ter uma resposta mais rápida às demandas da cidade, né? Então, se tem um vazamento, um entupimento, se tem uma rede de água que precisa ser feita, se precisa reformar uma caixa d'água, a gente tem equipe para poder fazer isso tudo muito mais rápido. O IPTU da Aerofoto corrige as distorções que não foram feitas pela responsabilidade do cidadão do dia a dia, ajusta, de certa forma, a questão da receita, mas ainda tem um conjunto significativo de imóveis que precisam ser regularizados. A gente já falou desses bairros aqui em outros encontros ao longo do seu governo. Você não vai conseguir fazer isso? Esses bairros poderão ter a regularização fundiária, estrutural deles? Tem os mais clássicos, o Jardim Nicéia, o Ferradura, enfim, mas outros tantos com problemas parecidos. Olha, vários a gente já conseguiu, né? Existe um programa hoje do governo do estado chamado Cidade Legal e que tem sido um grande incentivo para a regularização. Então, vou dar alguns exemplos. Jardim Olímpico, uma boa parte da região ali do Jardim Celina foi regularizado. E é regularização até do ponto de vista de cartório. As pessoas não tinham nenhum documento de suas casas e muitas vezes casas boas até construídas. Agora o que nós estamos fazendo é o seguinte, avançando em relação a alguns bairros que as pessoas chamam de favela, mas hoje as construções já são construções bem avançadas, como é o caso agora do Nicéia e do Ferradura Mirim, que são dois bairros grandes e que estão dentro do programa Cidade Legal. E nós temos também o caso das regularizações espalhadas por toda a cidade. Então foi feito um trabalho ainda no governo Tugangerame de começar a fazer o recadastramento dessas casas. Foi concluído logo no primeiro ano do meu primeiro mandato, com uma imagem aérea de 2007. Nós estamos agora em 2015 e estamos fazendo novamente agora com uma imagem de 2014. Sim. Então passou 7 anos e 7 anos foram localizadas algo em torno de 40 mil alterações na cidade. Mas com o boom da construção civil, muita gente fez o puxadinho e de fato não regularizou. E agora nós vamos ter que mandar para a Câmara um novo projeto de regularização, porque para facilitar a vida das pessoas que querem regularizar. A atual lei de regularização ela faz referência à imagem aérea de 2007. Então nós vamos ter que fazer uma pequena atualização, eu acho que não vai haver problema em relação a isso, mas para incentivar as pessoas a regularizar. Porque o lançamento do IPTU é praticamente automático. Nós já estamos fazendo as notificações e já estamos lançando. Porém, a regularização não. A regularização a pessoa vai ter que procurar um profissional e atualizar, enfim, a sua base cadastral aí na prefeitura. Nesta mesma área, como acontece de ter serviços consequentes ou paralelos, o cadastro imobiliário fiscal continua sendo um grande desafio. Apesar das tentativas de regularização com os cartórios, ainda se cobra de terrenos que sequer são dos proprietários que são de fato. Isso atrapalha a vida do cidadão e atrapalha muito da vida fiscal. A gente tem duas questões aí. Um é o proprietário que também não quer ser localizado. Então ele não atualiza a base dele na prefeitura. Por isso que o poder público tem que ser eficiente contra ele, né? Um outro problema que a gente tem é o diálogo com os cartórios. O cartório ele faz o papel dele, ele não quer ter que fazer um papel, enfim, que ele entende que não é dele, é da prefeitura. O cartório quer cobrar. Só que a base cartorial está no cartório, não está na prefeitura. Então o que a gente precisa é que algo seja automático, como a gente já está tendo hoje, por exemplo, com a Receita Federal. Então qualquer atualização de planta na prefeitura é imediatamente comunicado à Receita Federal. O sistema é todo automatizado, faz essa comunicação.
Hoje nós não temos isso com os cartórios e a prefeitura. É uma luta que a gente vem fazendo essa discussão com os cartórios, que qualquer atualização do ponto de vista de cartório, é feito o registro de uma escritura, é feita a atualização de uma matrícula, isso seja informado do poder público. É um desafio que a gente ainda está enfrentando. Mas eu vou dar um depoimento pessoal aqui. Ao adquirir um imóvel, eu fui até o setor de dívida ativa da prefeitura, levei a escritura para atualizar a questão do ITBI, para recolher o ITBI, e até hoje o meu cadastro pessoal, isso se vale para as outras pessoas que estão em casa, continua indo no nome do antigo proprietário. A prefeitura não atualizou internamente também. Talvez o funcionário, enfim, é a omissão de algum funcionário que deveria ter atualizado, porque se chegou a informação, essa informação chegou na mesa de alguém e algum funcionário tinha que ter atualizado. Esse é um problema que a gente tem e que é difícil, às vezes, equacionar. É uma questão interna de um funcionário que muitas vezes é um funcionário concursado, tem estabilidade e acha que pode trabalhar da forma como ele entende. Uma demanda aqui de um empresário que a gente gravou na TV Câmara, no período da questão da discussão de reuso de água. Ele me ligou, sabendo da entrevista, insistiu para que tivesse a pergunta, mas ela é bastante razoável do ponto de vista das questões de racionamento e dificuldade de abastecimento. Ele fez um sistema bastante moderno ou adequado de captação de água pluvial. Ele é conhecido na cidade, tem um lavacar regularizado, não usa produtos que são poluentes, enfim. É um bom empresário desses de boas intenções que tem tantos na cidade. Mas o DAI pegou no pé dele, porque a conta de água dele vem R$90 por mês, porque ele capta 90 mil litros na chuva. Ele tem sistemas de captação de bombas e filtros. O DAI deveria estimular esse tipo de ação. E também não foi autorizado, sobre a questão de que não teria regulamentação, o uso, e ele fez uma instalação para isso, um projeto muito bem montado, para o uso do reuso da água, por exemplo, para descarga, que seria uma vertente para em tempos de crise. O futuro é esse, né? Na verdade, mesmo países que não têm problema de falta d'água, a regra hoje é o reuso de água. Nós temos hoje, por exemplo, no Japão, em todas as residências, nós temos 3 redes de água. Então você tem a água tratada para consumo humano. Então essa água para consumo humano não é só para consumo humano, não Sim. é para você usar na descarga, usar no banheiro, lavar carro, lavar piso, molhar as plantas. Hoje a gente joga água com cloro, com flúor nas plantas. Isso não tem cabimento. Então lá você tem a água tratada para consumo humano, a água tratada que não é para consumo humano, né? E você tem a rede de esgoto. Então você tem 3 redes. No Brasil, com certeza o futuro é o reuso da água, é o aproveitamento da água da chuva. O Nordeste brasileiro inteiro hoje, a regra no semiárido é a construção de cisternas, que abastecem às vezes uma família durante o ano todo, enfrentando de maneira muito mais clara a crise. Além de outras tecnologias, né? Hoje as pessoas estão mudando os telhados, estão mudando os muros, tornando tudo mais verde. E eu acho que o poder público vai ter que se preparar para isso, né? Se o DAI nunca viu um sistema de reuso de água, vai ter que aprender e vai ter que incentivar que muito mais gente passe a utilizar. Falar da família Teles aqui, não desista, o projeto é bom, vamos tentar cobrar do DAI que ele entre na realidade para a questão do sistema de recurso de água. Prefeito, algumas das obras dependem de recursos e receitas extras, como o próprio nome diz, elas vêm e depois não tem como recuperar, tem que correr atrás de outras fontes de receita. A reforma da estação, a reforma do pronto-socorro, que você fez o projeto, os terminais coletivos que estão previstos na modelagem, são algumas das questões que dependem de receita, o que entrou no recurso de 2014, acabou sendo diluído no orçamento, pagar salário e outras despesas. Como é que você vai fazer em relação a essas obras? Nós vamos ter que fazer gestão, porque a crise financeira está aí, a arrecadação está diminuindo e vai ter que cortar de algum lugar. E eu não tenho dó em cortar, não. O ano passado nós cortamos muitas obras importantes, mas, por outro lado, os funcionários receberam em dia, os fornecedores receberam em dia, e administrador público tem que... A gente tem sonho de fazer muito mais coisa do que a gente tem capacidade. Nós tivemos aí um período bom de orçamento, onde houve uma melhora significativa no orçamento, onde a cidade cresceu, novos bairros surgiram, 22 mil apartamentos foram construídos na cidade, grandes condomínios surgiram novamente, algumas empresas grandes se instalaram, nós lotamos o Distrito 3, que estava pela metade, estamos agora já instalando as empresas no Distrito 4, mas, por outro lado, nós estamos num outro momento, nós estamos num momento onde outras grandes empresas também estão passando por uma crise financeira na cidade,
né? Não é novidade para ninguém, é o caso da Ajax, o caso do Mondelez, o caso da Suquest. Nós estamos também enfrentando uma crise nacional na economia do país. O que eu recebi agora de ICMS é bem menos do que eu recebi no mesmo período do ano passado. Então nós vamos ter que cortar algumas obras. Algumas para mim são prioridade. Então, por exemplo, eu tenho uma obra abandonada na educação. Quando eu entrei na prefeitura, eram 3 obras paradas na educação. Conseguimos equacionar 2 delas. E uma eu só consegui resolver as pendências judiciais o ano passado, que é uma escola no bairro Isaura Pitagarmes, que é prioridade número 1. Eu tenho 7 escolas em obras hoje, que eu vou entregar esse ano, obras de escolas novas, não é reforma. Tem várias outras escolas que eu quero ampliar, mas eu tenho uma que eu preciso acabar, que é a do Isaura Pitagarmes. Na área da saúde, eu tenho várias obras que eu quero fazer pelos bairros. Vamos entregar agora 3 unidades básicas e mais uma sede nova para a Secretaria de Saúde, que hoje está num prédio muito decadente. Por um outro lado, eu quero reformar o pronto-socorro. E eu estou discutindo hoje com o Estado esse projeto. O projeto, a reforma não saiu ano passado, não foi só por uma questão de dinheiro. É porque ano passado eu só tinha o projeto básico. Agora eu tenho que fazer o projeto estrutural, elétrico, hidráulico, lógica, rede de gás, toda uma parte estrutural que eu ainda não consegui fazer. Na estação você tem esses projetos? Na estação eu tenho um projeto completo, mas um projeto desatualizado. No caso da estação, eu terceirizei o projeto e agora eu estou tendo que atualizar ele e nós vamos dividir em etapas. Então, muito provavelmente eu vou fazer esse ano toda a parte externa da estação e toda a revitalização dali do entorno e da GARE. E internamente, assim que ficar pronto, as secretarias, a Educação e a Saúde vão também reformar os seus andares. Uma outra obra importante aí que a gente tem e que eu quero ver se a gente conclui esse semestre é o viaduto inacabado. Né? Nós estamos aí em fase de praticamente romper o contrato com a empresa. A empresa levou 3 anos para deixar o viaduto no estágio que está. Falta muito pouco, mas a nossa paciência com a empresa já acabou. Né? Então nós não estamos vendo a perspectiva de prorrogar mais, que seja 30 dias, para a empresa terminar. Muito provavelmente nós vamos terminar o viaduto com a equipe própria da prefeitura e entregar para a população, que é o que falta. Chega uma hora que tem que tomar decisão. A empresa fica enrolando, fica aquilo que é... Fica enrolando porque ela quer ter aditivos. Eu até acho que um dos pedidos da empresa, que seria a atualização da inflação, acho que até é pertinente, porque ela está trabalhando com preço de concreto, de aço, de 3 anos atrás. Mas quem mais deu causa ao atraso dessa obra foi a própria empresa. Ocorreram alguns atrasos de pagamento pelo governo federal, isso, enfim, é normal em convênios desse tipo, mas não dá para aceitar. Né? Os vãos estão todos prontos, funcionalmente o viaduto está pronto, falta alguma coisa de guarda-corpo, de guarda-roda, falta alguma questão de impermeabilizar as juntas, de dilatação, mas é muito pouco e eu acho que a prefeitura tem condições de terminar, então... e é uma obra que eu preciso entregar para a população logo. Rodrigo, para aproveitar nosso tempo aqui, perguntar sobre uma questão de uma visão política sua. A população tinha noção de que o ano de 2015 era difícil do ponto de vista da economia, o governo, a máquina pública ficou gigantesca, os casos de corrupção acabam gerando tristeza, além de outras aflições no sentimento da população no dia a dia, mas aí o governo presenteia o início do ano com cancelamento da revisão da tabela do imposto de renda, novo aumento do IOF, as questões de importação sendo taxadas com maior carga nesse momento, volta do IPI, a questão da CID sobre os combustíveis, imposto de importação, eu já citei, enfim, um pacote de ações que aumentam a arrecadação, geram pressão maior sobre a inflação, na visão da maior dos economistas, por uma questão sistemática, ortodoxa da economia, mas sem o governo atacar a questão dos seus próprios defeitos internos, como, por exemplo, cortar gastos. O que você pensa sobre essas medidas nesse momento? Não tem muita alternativa. Não é só fazendo uma defesa. Eu acho que demorou para que o governo tomasse uma atitude mais dura. Nós temos uma questão no Brasil que é a estabilidade do servidor público. Então, o poder público não tem como cortar no salário dos funcionários. Não tem. No máximo ele pode diminuir a hora extra, diminuir alguns cargos comissionados que tem, enfim. Agora, aonde que o governo vai cortar? Se ele corta também todo o investimento público, ele também cria uma paralisação na própria economia.
Primeiro, quando ele começa a cortar em obras, muitas obras acabam sendo paralisadas no Brasil inteiro e é demissão e são famílias que vão para a rua. Então, assim, não tem muito onde cortar. Ele vai ter que fazer esse ajuste fiscal. O Joaquim Levy é um economista muito ortodoxo, de uma corrente que defende um rigor maior. E ele também não tem uma visão social tão muito clara, o que cria uma apreensão muito grande em vários setores de partidos que estão com o governo, que são partidos que defendem um Estado maior, um Estado capaz de atender toda a população mais carente, inclusive com grandes programas sociais. Então, eu acho que nós estamos agora no momento de ajuste. Agora, eu espero que esse ajuste seja rápido, né? Que a economia volte a crescer de maneira muito mais rápida, porque senão vários projetos, e não é só projetos da Prefeitura de Bauru, projetos do governo estadual, projetos nacional, projetos de país vão ficar para trás. A Prefeitura está preparada, terá fôlego para fazer as calçadas no Parque Asfalto, que é uma dependência da questão do contrato? Sim, inclusive nós vamos licitar já essas calçadas. Nós vamos estar também encaminhando para a Câmara um pequeno ajuste na lei de calçadas, de maneira separada, permitindo que o poder público faça essas calçadas e possa cobrar no caso dos moradores que não fizerem. Hoje o Ministério das Cidades não aprova nenhum projeto mais de pavimentação que não tenham as calçadas incluídas. Acontece que em Bauru as calçadas são de responsabilidade dos munícipes. Então o que acontece? A empresa vai entrar, vai começar a fazer as guias, as sarjetas, e a gente tem a expectativa de que a população faça as calçadas. Quem não fizer, a Prefeitura vai fazer e vai cobrar pelo serviço. Uma pergunta aqui dos jardineiros Cláudio, Antônio e Benedito, citar só os três que foi quem me comentaram desde o ano passado, quando o prefeito vinha aqui para fazer, e eu esqueci de perguntar, se acaba de inaugurar um ecoponto para galho, mas fica lá numa outra região da cidade, se o pessoal da SEMA tem que receber o catagalho lá, que é melhor ficar no ecoponto do que ficar na rua, porque eles não estão conseguindo entregar. Essa é uma coisa que, enfim, me causou bastante constrangimento várias vezes, porque eu entendo que é preferível que as pessoas levem os resíduos para o ecoponto e fiquem no ecoponto. Mesmo que a Prefeitura não tenha uma grande frota de caminhões para tirar todos os resíduos dos ecopontos, é preferível que fique no ecoponto do que seja despejado no canteiro de uma avenida, numa rotatória, no terreno baldio de alguém, ou mesmo num terreno da própria Prefeitura. Eu prefiro que fique nos ecopontos. Ecopontos foi uma criação nossa, que a gente foi pesquisar em outras cidades, que são locais para as pessoas levarem qualquer tipo de resíduo. Acontece que o resíduo de poda de árvore, de corte de árvore, é um resíduo muito volumoso. E vários ecopontos são pequenos. Então, a Secretaria do Meio Ambiente decidiu que os ecopontos não seriam os locais mais adequados para receber esse material. Então, esses materiais continuaram sendo destinados de maneira incorreta. Atendendo a um pedido meu, a SEMA agora acaba de criar o primeiro ecoponto só para receber resíduos de poda, onde lá tem um triturador, todo esse material é triturado e vai ser transformado em adubo, em composto orgânico. Então acaba de ser criado o primeiro, fica ao lado da barragem do córrego Água do Sobrado. Esse material vai ser utilizado inclusive na recuperação da área do próprio parque, nos plantios do próprio parque. E a ideia é que a gente possa criar outros 3 ecopontos verdes, os chamados ecoverdes, pela cidade, para receber esse material. Eu digo que isso causa constrangimento porque eu ando pela cidade, eu vejo lixo em alguns locais, eu recolho no meu carro, levo para o ecoponto e às vezes o ecoponto fala, olha, prefeito, isso aqui não é material que deve ser despejado aqui. Eu prefiro que esteja no ecoponto do que está espalhado pela cidade. Rodrigo, muito obrigado. A gente sempre te cobra para que a gente possa conversar sobre as questões do dia a dia. Boa parte das demandas aqui podem ser consideradas pontuais, mas outras são mais estruturais e, no fim, dizem respeito às questões do cidadão do ponto de vista público. Eu que agradeço. Muito obrigado. Até a nossa próxima entrevista.